Muito bem, bom dia. Nós somos Alien, Sociedade Médica, e esse é o nosso Morning Call dessa manhã de 21 de julho de 2020. Tudo bem com vocês? Aqui, tudo bom. Ah, os Estados-membros da União Europeia finalmente chegaram a um acordo histórico que criará um fundo de recuperação de 750 bilhões de euros. Dá mais ou menos 860 bilhões de dólares. O fundo será financiado por empréstimos da própria União Europeia e mais da metade, 390 bilhões de euros no total, será desembolsado na forma de doações e não de empréstimos. Assim, reforça o poder de fogo dos contribuintes alemães, holandeses e franceses em relação ao crédito de Itália, Grécia, Espanha e Portugal. Títulos soberanos e ações de bancos em toda a periferia do sul da Europa subiram com as notícias, mas o próprio euro permaneceu inalterado em relação ao dólar, tendo atingido uma máxima de 4 meses em antecipação às notícias na semana passada. Os políticos americanos se reunirão novamente para discutir detalhes do que será o quinto pacote de estímulo dos Estados Unidos desde que o surto de coronavírus começou. Várias notícias sugerem que os partidos republicanos e democratas permanecem distantes um do outro, mas o fato de cada um controlar uma casa do Congresso significa que que será necessário encontrar um acordo. Forças divididas, né? A esquerda versus Trump. O presidente Donald Trump disse no final de semana que ainda quer que um corte nos impostos sobre folha de pagamento faça parte do pacote, enquanto o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse na segunda-feira que as medidas valerão cerca de 1 trilhão e se concentrarão em crianças, empregos e vacinas. Ele também disse que o governo quer fornecer incentivos fiscais para as empresas recontratarem pessoas e dinheiro para os estados reabrirem as escolas. Os democratas da Câmara estão fazendo um lobby para um apoio mais explícito aos estados e cidades, por sua vez. Forças divididas nos Estados Unidos, ano de eleição, cada um quer cultivar e demonstrar o seu poder. Bolsas de valores dos Estados Unidos devem abrir em alta novamente, ampliando os ganhos obtidos na segunda-feira com o aumento da esperança de que uma ou mais vacinas para o vírus do Covid-19 estejam disponíveis até o final do ano. O contrato de 96 pontos, contrato S&P 500 futuros subia 0,8% e Nasdaq 100 futuros avançava 0,7%. As ações que provavelmente estarão em foco incluem Texas Instruments, Coca-Cola, Philip Morris, Lockheed Martin, que divulgaram seus resultados nesta manhã, bem como a Snap, que irá publicar depois do fechamento. Em geral, quem vai fazer day trade acaba escolhendo as empresas que divulgam o resultado na manhã. Então, Texas Instruments, Coca-Cola, Philip Morris, possível ter aí uma variação de alta se os resultados forem positivos. Tá bom ficar de olho. Patrimônio líquido do CEO e fundador da Amazon, Jeff Bezos, subiu 13 bilhões na segunda-feira, o mais recente sinal de valorização das ações de tecnologia que se desliga da realidade de uma economia no meio de sua maior contração desde a Segunda Guerra Mundial. As ações da Amazon subiram 7,9% na segunda-feira, ajudada por grandes atualizações de analistas de Wall Street, incluindo Goldman Sachs e Jefferies. No entanto, a empresa disse em um e-mail aos fornecedores que está adiando seu Prime Day anual, aparentemente devido à pandemia. Após o encerramento da segunda-feira, a IBM entrou para o grupo de empresas tecnológicas imbatíveis, com suas ações subindo mais de 5% nas negociações após o fechamento da sessão, depois de reportar uma queda de 5,4% na receita e uma queda de quase 50% nos ganhos por ação no segundo trimestre. Esses números foram marginalmente melhores do que as expectativas dos analistas. A receita de computação em nuvem aumentou 30% no ano, observou a IBM. Cabe aí uma nova análise da IBM.
Os preços do petróleo atingiram o nível mais alto desde o início de março, como parte de uma recuperação generalizada nos ativos de risco após o acordo da União Europeia. Os futuros de petróleo bruto dos Estados Unidos subiam 3,3%, sendo negociados a 42,27 por barril, enquanto o benchmark international Brent subia 3,3% a 44,73 por barril. O American Petroleum Institute publicará sua última estimativa semanal dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Analistas esperam que os dados oficiais do governo, com vencimento na quarta-feira, mostrem uma nova queda de 1,95 milhão de barris em relação nos estoques de petróleo, depois da enorme queda de 7,5 milhões de barris na semana passada. Vamos falar, não dá para falar disso sem falar de Brasil. Eu vou falar de ontem, Via Varejo, que divulgou na madrugada de hoje o forte crescimento de vendas online em determinadas categorias no período de 1 de maio a 21 de junho e ante 3 de maio e 23 de junho de 2019. Após publicação de dados operacionais no Twitter, na manhã de segunda-feira, que foram apagados no começo da tarde. De acordo com a companhia, considerando as vendas por categoria para consumidores finais, no canal online, games e câmera mostrou um incremento de 859%, seguida de informática 475%, queimadores 418%, televisores 382%, telefonia 354%, refrigeração 283%, lavadoras 248% e som 232%. O best-seller na categoria, os números foram ainda mais fortes, com as vendas games e câmera crescendo 2.507%, seguidas por televisores que alcançaram 1.899%, o som 1.518%, informática 1.453%, telefonia 1.095%, queimadores 746%, refrigeração 400% e lavadoras 308%. Na segunda-feira, as ações da companhia, dona das redes Casa Bahia e Ponto Frio, dispararam após a divulgação dos números na conta oficial da Via Varejo no Twitter, renovando máximas históricas e fechando a R$ 21,17, em alta de 7,35%, com ações ligadas ao comércio eletrônico como um todo valorizando. Ainda na segunda-feira, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, afirmou que o assunto estava sendo analisado em processo administrativo. No fato relevante disponível na CVM, por volta da 00:30, a Via Varejo esclareceu que o seu departamento de comunicação publicou às 9h48 da segunda-feira determinadas informações comparativas relativas ao crescimento de vendas em determinadas categorias de produtos na plataforma online. A publicação não foi autorizada e não é política da empresa divulgar esse tipo de informação, razão pela qual, tão logo seu departamento de relação com investidores tomou conhecimento da publicação, solicitou prontamente que a mesma fosse retirada do ar, o que ocorreu 12h55, afirmou a Via Varejo. A companhia disse ainda que, de forma excepcional e para assegurar a disseminação isonômica de informação correta e precisa, decidiu apresentar os determinados dados, reforçando ainda que são gerenciais e não auditados. Bom, simples. Eles foram lá, publicaram todos esses dados de crescimento, o mercado visualizou que provavelmente o resultado do trimestre seria positivo, né? E comprou as ações, tendo uma alta de 7,35%. A CVM foi lá e observou, abriu um processo administrativo para que explicassem por que divulgaram isso através do Twitter. Segue aí o processo. Muito bem, esse é o nosso Morning Call de hoje. Agradeço a paciência de vocês, bons negócios e até amanhã.